Obrigada, Bruno. E o Conselho de Administração da Petrobras aprovou o nome de Jean Paul Prats como presidente da estatal. Quem vai trazer detalhes sobre essa informação para a gente agora é o repórter Matheus Coelzer. Bom dia, boa tarde, Matheus, seja bem-vindo. Conta para a gente aí o que foi decidido aí nesta manhã. Olá, Cláudia, muito boa tarde para você, a todos que nos acompanham aqui no Fast News, né? Ao longo dessa semana a gente vinha trazendo todas essas informações aqui sobre a Petrobras. Desde as 9 horas da manhã a gente já estava acompanhando também a situação da reunião com a comissão administrativa, com o comitê administrativo e deliberativo da Petrobras aqui no centro da capital fluminense. Portanto, agora a confirmação que Prats é o novo presidente da Petrobras, o indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O nome dele já vinha sido cotado já há mais tempo diante das reuniões e dessas tratativas que vinham acontecendo. A última reunião na terça-feira, ele que está aqui já desde o início da semana na capital. Falava-se muito a respeito de se ele seria ou não aprovado pelo Conselho, tendo em vista que a maioria do Conselho seria de fato ligado ao Bolsonaro, mas de fato não houve nenhum comprometimento e de fato então ele assume. Já se tinha essa expectativa que ele seria eleito, né, o novo presidente da Petrobras, porque hoje pela manhã já renunciou ao cargo de senador pelo Rio Grande do Norte. O novo presidente da Petrobras vai ter grandes desafios pela frente, porque já no início agora do governo de Lula se teve uma queda na Bolsa de Valores em relação à Petrobras superior a 30%. Também tivemos aí um aumento no valor dos combustíveis superior a 7%, mais precisamente 7,4%. Por isso os especialistas vêm falando que haverão desafios pela frente no que tange ao aspecto dos combustíveis e da Petrobras. Falou-se também ao longo dessa semana, nas reuniões que foram feitas com também especialistas e acadêmicos que trouxeram alguns argumentos que devem ser adotados nessa questão também do compliance da Petrobras. Esse novo governo, né, através do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e agora com o presidente Prats da estatal, deve se focar mais em investimentos, né, aqui para a Petrobras e menos com correlação aos acionistas. Mas obviamente que nessa equipe de transição que Prats fez parte e que também se discutiu sobre a lei das estatais, que se de fato poderia ou não atrapalhar, o que entendeu-se que não iria comprometer a posse de Prats. Agora há toda uma tramitação para ver como de fato isso tudo vai ocorrer diante dessa mudança na gestão da Petrobras. Petrobras que vem também nos últimos períodos tendo trocas, digamos assim, constantes nos últimos anos, teve trocas consideráveis nos últimos anos e, sobretudo, a questão dos combustíveis, que teve uma considerável alta e depois Bolsonaro conseguiu ter a taxação do ICMS reduzida e se teve aí um corte de superior a 5% no valor dos combustíveis quando Bolsonaro era ainda presidente. Agora a gente tem esse aumento aí superior a 7%. Hoje alguns postos que nós percorremos aqui pela capital fluminense, principalmente no centro e na zona sul, a gente encontra gasolina superior a R$5, ou seja, diversos desafios pela frente. Então essa última notícia atualizando o Prats como novo presidente da estatal da Petrobras. Cláudia. Muito bem, obrigada aí, Matheus. Daqui a pouco o Matheus volta aí com outros destaques para a gente também. A gente já chama agora o Diogo Schelp para comentar os principais destaques de hoje. Boa tarde, bem-vindo, Diogo. A gente viu a informação do Matheus de que o nome de Jean Paul Prats acabou de ser aprovado aí no Conselho de Administração da Petrobras. Ele terá muitos desafios pela frente, como já falou o Matheus, e o primeiro deles aí é esse aumento no preço dos combustíveis, né? Exatamente, Cláudia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Não vai ser uma questão que Prats conseguirá provavelmente solucionar ou mudar de uma hora para outra. Certamente já há estudos, inclusive em relação à proposta que ele tem de mudar a política de preços dos combustíveis, mas não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer. Então ainda há perspectiva de provavelmente mais uma alta, já que os preços estão defasados e a política atual é a política de paridade de preço internacional. Dentre os tópicos, né, que se podem esperar da gestão de Jean Paul Prats, então está essa questão da mudança da política de preços, né, justamente para dar um equilíbrio maior entre aquilo que é produzido no Brasil, porque o Brasil tem uma produção importante de combustíveis derivados do petróleo, com os preços internacionais. Em segundo lugar, mais investimentos em refino, justamente para também conseguir
não depender tanto dos preços internacionais. Só que esse investimento deve vir por parte da própria estatal e não pela venda de ativos, não pela venda das refinarias, que é algo que vinha sendo discutido no governo anterior. Um outro ponto importante é maior investimento também na questão da transição energética, ou seja, energia renovável é algo que João Paulo Prats, inclusive, já havia trabalhado como senador. E, por fim, essa redução que o Matheus Coelho falou nos dividendos, né? É algo que está na pauta também na nova gestão da Petrobras, diminuir o pagamento de dividendos para os acionistas.